Boa tarde. Vamos continuar falando de democracia, a democracia que a gente vive. E para dar uma solução na atual democracia, que eu reprovo a democracia do jeito que está, onde a gente só tem o direito de votar em quem colocam como candidato e a gente, povo, não resolve nada. A gente não tem decisão para fazer nada. A gente só vota em quem colocam como candidato. A gente mesmo não pode colocar em ninguém como candidato e a gente mesmo, o povo, não tem como vetar ninguém depois de eleito ou que venha a ser candidato ou não. A gente não tem como impedir ninguém de vir a candidato. E não só na questão de candidato ou não, nos assuntos diversos da nossa nação. No primeiro vídeo, eu dei a sugestão de que o Procurador-Geral da República fosse estabelecido pelo próprio Ministério Público, sem a interferência do Presidente da República ou de qualquer um dos outros poderes. Nesse vídeo, além dessa situação e que o Procurador-Geral tivesse o poder de convocar plebiscito, de mandar fazer plebiscito e que a decisão do povo se fizesse valer até acima da Constituição, podendo mudar a Constituição em algumas situações. Nesse vídeo, além disso, poderia uma outra pessoa também fazer esse papel. E aí seria a sugestão de, em vez de nós termos uma república democrática, nós termos 3 em 1, uma monarquia república democrática, onde numa república o presidente é eleito, como já é feito, e cumprindo o papel que já cumpre, mas o papel do monarca seria o papel do Procurador-Geral da República, nesse caso, e da questão do plebiscito. E ele seria o poder moderador ou o quarto poder. Poderia até se colocar alguém que já era da monarquia, que se não houvesse a parte da República, algum descendente de Dom Pedro II, alguma coisa nesse sentido, ou se poderia votar em alguém para que viesse ocupar esse cargo, e que esse cargo viesse a ser de pai para filho. E nesse caso, eles teriam o zelo pelo cargo que ocupam, porque seus filhos herdariam esses cargos. E o poder do monarca estaria limitado a consultar o povo na questão de zelar pela democracia. Então, nós deixaríamos de ser apenas uma república, mas passaríamos a ser uma democracia direta, onde a monarquia facilitaria essa democracia direta. Então, eu mostro 2 modos de fazer a democracia direta. No primeiro vídeo, o Procurador-Geral da República seria o agente com o poder de mandar fazer o plebiscito e todos os outros poderes de cumprir o plebiscito. E nesse segundo vídeo, o monarca que tenha esse mesmo poder.
E o Procurador-Geral da República seguiria os papéis dele normais, né? Ou poderia ter o papel de fazer o plebiscito 3 em vez de um só. Porque hoje o presidente já tem esse papel. E não faz, porque não quer saber o que o povo pensa. Por isso, não faz plebiscito. Não quer que o povo atue. Por isso, não faz plebiscito. Então, que o presidente também tivesse esse poder, que o procurador-geral tivesse e que o monarca também tivesse. Agora, que o povo é que tivesse o poder de decisão. E assim, nós teríamos um país democrático de verdade. O monarca vai ficar no poder a vida toda? Sim. Vai ser substituído por filho? Sim. Ninguém pode tirar ele do poder? Pode, o povo. O povo sempre terá o poder de decisão. Para isso, por exemplo, o Procurador-Geral da República poderia ver se era preciso tirar o monarca do cargo ou não, por algum motivo. Que teria que ser justificável, é lógico. E o papel do monarca é bem simples, né? O de pedir ou não ao povo para dar a sua opinião em plebiscito. Se o monarca viesse encontrado em infração, sim, poderia ser tirado dele o poder. E aí se viria como é que substituiria por eleição ou não. Eu falei de poder ser o príncipe Felipe, mas pode fazer uma eleição para quem vai ser monarca. Não tem problema nenhum. Agora, é preciso que haja o poder de decisão na mão do povo, para que a gente possa ter uma verdadeira democracia. Até agora muda governo e sai governo, muda governo e sai governo, e o poder de decisão fica na mão de meia dúzia. Até mesmo os que dizem ser a favor da revolução do proletariado e que dizem ser democrático, quando eles conseguem chegar a alguma coisa, eles colocam uma ditadura onde o povo só tem que obedecer. E aqui no meu caso, eu estou sugerindo o inverso, que o poder de ditar o que fazer não seja de um, e da maioria do povo. Igual é aqui no condomínio onde eu moro, ou nos condomínios, deve ser assim o Brasil seja um grande condomínio. E o poder de decisão seja da República. Nós não podemos continuar vivendo da forma que está, onde as pessoas que assumem o poder fazem apenas aquilo que interessa a eles, a ideologia deles, o ideal deles. Nós precisamos que o povo veja o que é bom, o povo decida quem deve ficar no poder, o povo seja, de fato, os vigilantes pelos direitos do povo. Porque quem paga a conta é o povo. Vocês imaginem só, em tempos remotos, o imposto que era pago aos reis era 10%. Foi assim. Por isso que quando Abraão chegou diante de Melquisedeque, ele pagou 10%, porque os impostos dos reis naquela época eram 10%. Quando o povo do Egito, eles se venderam a Faraó, e tudo passou a ser de Faraó, eles passaram a pagar 20%. Aqui no Brasil, quando estabeleceram
o imposto de 20%, ele passou a ser apelidado de quinto dos infernos. Hoje, quanto é que a gente paga de imposto? E por que o imposto é tão alto? No meu pagamento, uma média de 30% é imposto. Quando eu vou comprar certas coisas no mercado, lá vai mais 30% de imposto. Então, do que eu ganho, de fato, quanto é que é do meu poder de compra? 50%? Se a gente for considerar o gasto que o empregador também tem com o empregado, será que o que sobra para mim foi 40%? Bom, quem decide isso não é a população. A população só tem o dever de pagar. E a gente paga porque nós somos impostos a pagar. E por que a gente não tem o direito de decidir? Por que a gente não vive numa democracia direta? Quem foi que disse que o melhor para a gente é uma democracia representativa? Onde a gente só vota em quem os partidos colocam para mim candidato. E o restante é pagar, pagar e pagar? Nós precisamos ter o direito de decidir o destino da nossa nação. O povo precisa ter um verdadeiro poder. Nós precisamos de uma verdadeira democracia direta. Então, hoje é o dia da gente pedir uma direta já para a democracia, onde o povo vote diretamente nas decisões que quer que seja tomada. Que o povo não vote só da forma que é, mas que o povo seja o responsável pelas decisões. Se o povo quiser tirar um ministro do Supremo, quiser tirar um presidente, quiser tirar um senador, um deputado, ele possa fazer. Se o povo quiser mudar a Constituição, ele possa fazer. Se o povo quiser que uma empresa, uma estatal, seja privatizada, ele possa fazer. Se ele quiser que não seja, ele possa fazer. Ou seja, não é a gente ficar, entra um presidente ou entra um governador, a decisão dele é essa, ou entra outra, a decisão é outra. Não, o povo é que tem que estar no poder sempre, independente de quem é o presidente, independente de quem é o governador. Governador, presidente, prefeito eleito, ok. Deixou de satisfazer o interesse do povo, sai. Afinal de contas, é o povo que paga a conta.